Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta. Vocês podem se assentar, queridos? Podem assentar. Observe bem. Observe bem. O contexto, preste bem atenção. Preste bem atenção. O contexto. Paulo está lutando com a igreja na Galácia com relação a luta contra a lei e a graça, explicando, ótimo, a lei e a graça. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então Paulo começa a falar: olha, um outro evangelho que estão pregando por aí de uma outra forma é a maldição, é anátema. Mas ele continua lutando aqui e vai falando em várias passagens, falando sobre essa diferença da graça e da lei, que eu não gosto de chamar de, algumas pessoas colocam assim, ó, graça versus lei. Eu não gosto disso, acho que não é bem por aí. Acho que a lei, a Bíblia fala aqui mesmo em Gálatas que ela foi um aio, foi um condutor, foi uma ama, foi um pajem para a graça. Isso aí todos os teólogos vão concordar. Vamos observar o versículo 1 até o versículo 5 que eu li com vocês, aqui de Gálatas 3. Paulo fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Algumas versões falam: quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Pois aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele começa a discorrer aqui. Se você ler o restante dos versículos desse capítulo e demais outros, você vai entender aqui essa diferença entre o ministério da palavra quando era ainda na lei, para isso que nós chamamos de ministério da graça ou do Espírito. Em outra ocasião oportuna, se o Senhor permitir, eu quero falar mais profundamente sobre isso, sobre o Espírito de lei de vida em Cristo, sobre essa grande diferença. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu precisava falar para dar o contexto da onde Paulo estava tocando, para eu tirar uma passagem que o Senhor falou forte no meu coração, que está justamente no versículo 5, que eu li primeiramente com vocês, aonde o apóstolo Paulo diz assim, o verso 4 e 5: será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aí ele faz uma afirmação, uma pergunta afirmativa, assim, uma pergunta que traz um peso. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, quem dá o Espírito é o Senhor, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo aqui, ó, não é pela lei, mas é pela pregação da fé. Aquele que faz maravilhas entre vós, faz por causa da lei ou faz por causa da pregação da fé? Isso aqui tocou no meu coração. Na verdade, eu já estava com uma outra mensagem preparada, prontinha para pregar nesta noite. Estava com a mensagem, estou com ela montadinha, preparada, prontinha para chegar e pregar uma outra mensagem. E quando estivemos aqui na oração na terça-feira, eu estava orando, e na hora que eu orava ali, eu falava com o Senhor, e o Senhor levou-me a um assunto, e que depois eu meditando, Ele me levou nesse versículo. E é bom que o pregador seja guiado pelo Espírito do Senhor, é bom que a igreja seja guiada pelo Espírito do Senhor, é bom que os obreiros sejam guiados, que os músicos sejam guiados, todos sejam guiados pelo Espírito do Senhor, para que possamos ter, embora há adversidades, mas boa direção da parte de Deus, porque nós não sabemos, mas Deus bem o sabe.
porque mais são elevados os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos, e mais elevados os caminhos de Deus do que os nossos caminhos. Então eu quero ficar com essa parte do versículo: aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. Ele estava dizendo do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, que operava maravilhas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós observamos diversas passagens onde o Senhor operou sinais de maravilhas e grandes prodígios. Se eu for falar sobre todas as passagens bíblicas que o Senhor operou sinais, prodígios e maravilhas, nós varamos esse resto de ano, passamos o outro ano e não encerramos de falar de tantos assuntos, de tantas maravilhas, de tantas bênçãos que Deus realizou nas Sagradas Escrituras. Passagens tremendas de ressurreição, de milagre, de cura, de lepra, de cegueira, de pessoas paraplégicas, de pessoas que são desenganadas ou que estavam desenganadas, das quais o Senhor chegou e curou. Paulo estava demonstrando um evangelho poderoso, em contraste com aquilo que eles tinham vivido. Ele estava mostrando o ministério do Espírito operando maravilhas no meio da igreja. Muitas vezes nós ficamos um pouco acanhados de falar sobre esses assuntos devido à corrupção, devido a este tempo que nós vivemos, que as igrejas hoje estão corrompidas, a ponto de determinarem e decretarem como se fossem Deus. Pessoas que querem dar a ordem ao Senhor e dizer: se não for do meu jeito não serve, como se Ele fosse Deus submisso a alguém. Pessoas que falam assim: não for segundo a minha vontade, Deus, então eu não quero, como se Deus fosse submisso à nossa vontade, ao nosso capricho. Estamos vivendo um tempo que as pessoas falam de milagres, de cura, como se isso fosse um comércio, uma forma de agregar membros, de ganhar até mesmo dinheiro, e o que muitos fazem aí, e isso é uma tristeza, uma lástima, de pessoas que são afamadas e que ficam famosas e que ganham até espaço nas mídias, na política, em diversos setores da sociedade, de modo que aquilo que era para a honra e glória do Senhor passa a ser para a promoção de alguém, de um ministério, de uma placa, de um nome, de um indivíduo, de uma comunidade e assim por diante. Mas antes de tudo, nós temos que saber que quando Deus opera sinais e maravilhas, é pelo Espírito do Senhor. Quando Deus opera curas, milagres e opera grandes prodígios de abrir uma porta de emprego, porque isso é milagre de Deus, socorrer o enfermo, isso é milagre de Deus, seja Deus curando milagrosamente de uma forma que nós não entendemos, ou usando até mesmo os médicos e a medicina, porque quem cura não é o médico e nem a medicina, quem cura é Deus, sempre usando de vários meios para a glória do seu nome. Quando Deus opera, Ele opera para louvor da sua glória. Quando nós olhamos para essa passagem, Paulo falando, olha, em 1 Coríntios 2, verso 4, verso 5, Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu me lembro que na década eu acho que de 90, foi de 90 mesmo, nos meados de 90, no princípio de 90, eu participei de uma conferência, não me recordo se foi 2 dias, se foi um dia todo, acho que foi 2 dias, não me recordo muito bem, faz muito tempo, uma conferência missionária, e o tema da mensagem daquela conferência era missões seguida de milagres, ou missões seguida de prodígios, uma coisa assim. E os missionários pregavam e falavam e relembravam das coisas que Deus fez na palavra, nas escrituras sagradas, e que continua fazendo. Então eu quero falar um pouquinho nesta noite, e o título da mensagem de hoje é Testemunhos de Curas e Maravilhas. Testemunho de curas e maravilhas, eu tenho aqui testemunhos fortes na palavra do Senhor, de curas e maravilhas. Eu tenho para contar na minha vida testemunho de curas e maravilhas, eu tenho no meu ministério testemunho de curas e maravilhas. Essa semana na oração a irmã Fátima disse que estava com a coluna ferida, doente, com dor, e que após nós orarmos aqui, após o término da pregação, nós dobramos o joelho e ela clamou ao Senhor, e ela foi ali, nos disse e contou que foi milagrosamente curada pelo Senhor. Deus a curou ali para a honra e glória do seu nome, foi para a honra e louvor do nome do Senhor. Eu continuo acreditando no Deus que faz milagres, eu continuo acreditando no Deus que faz maravilhas.
Embora muitas pessoas fazem disso uma escada para promoção, embora muitos fazem disso alguma forma de trazer para si holofotes e confetes, eu quero pregar a palavra do Senhor, que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, mas eu continuo pregando que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que socorre, um Deus que salva, e que mesmo na adversidade, Ele continua sendo Deus poderoso e glorificado pela igreja, mesmo que Ele não venha fazer, ainda assim a igreja poderosa, temente ao Senhor, é uma igreja que adora, glorifica e exalta o seu santo nome. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, a Bíblia nos diz que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Espera aí, o apóstolo Paulo, não era o pastor Morgado, não, era o apóstolo Paulo dizendo isso, escrevendo na carta para Timóteo, dizendo: fulano deixei lá, ciclano deixei ali, Trófimo deixei doente em Mileto. Ora, a Bíblia nos diz que Paulo era um homem muito usado pelo Senhor. A Bíblia nos diz que, nós vamos ler daqui a pouquinho, aqui em Atos, daqui a pouquinho vamos chegar lá, que ele fazia tremendos prodígios pela mão de Deus. Deus usava ele de uma forma tremenda, de modo que ele operava pelo Espírito do Senhor Deus grandes maravilhas, grandes milagres. O próprio apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta, quando chegaram lá, uma serpente está pegando ali uns gravetos, uma lenhazinha ali para fazer uma fogueira, e uma víbora, uma serpente, lhe mordeu a mão, e as pessoas até acharam que ele era uma pessoa amaldiçoada, porque ele fugiu de uma tempestade, fugiu de um naufrágio, e a justiça não lhe deixa, porque uma serpente lhe picou, e ele somente sacudiu a serpente no fogo e acabou, nada aconteceu a ele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, maravilhas e milagres aconteceram. Mas eu quero dizer uma coisa: quem é que faz o milagre e maravilha é o Senhor Jesus, não é o apóstolo. Tem muitos apóstolos, entre aspas, hoje aí, porque o último apóstolo foi o Senhor Jesus, mas tem muitos se autodenominando apóstolos aí, e dizendo que não pode mais ficar doente. Não é isso que eu vou pregar nesta noite. Eu vou pregar nesta noite que nosso Deus é um Deus de milagres e de maravilhas. Eu tenho testemunhos na palavra e nas nossas vidas de milagres e de maravilhas, e que Ele fazendo é para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Acontecendo o milagre é tudo para a honra e louvor e glória dEle. Não é o homem, o apóstolo, o pregador, o pastor que determina, que decreta a bênção e a cura. Nós tão somente somos pessoas fracas que fazemos oração a um Deus forte. Somos pessoas que não temos condições, mas que oramos ao Deus Pai Todo-Poderoso. Somos pessoas que não conseguimos, mas temos toda a confiança no Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Eu continuo acreditando num Deus que faz milagres e maravilhas. Mesmo Paulo deixando Trófimo em Mileto doente, provavelmente, não sei, a Bíblia não relata, não diz, e se a Bíblia cala, eu também me calo, mas posso conjecturar que Deus deixou para que o outro fosse lá e orasse por ele, eu não sei. O certo é que de qualquer forma é tudo para a honra, glória, louvor, exaltação do Deus Criador dos céus e da terra. O que nós precisamos aprender e estar certo disso é que tudo é para o louvor do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, ele fala para Timóteo: Timóteo, não beba só água, mas põe um pouquinho de vinho aí, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, de novo o apóstolo Paulo falando para um homem de Deus, um pastor, alguém que estava ali cheio do Espírito Santo, alguém que aprendeu com o apóstolo Paulo, alguém que viveu ali na presença do Senhor, que estava ali numa obra tremenda, da qual nós temos duas epístolas, que é a primeira e segunda epístola a Timóteo. O homem cheio do Espírito Santo, porém, também tinha seu momento de adversidade, mas continuou servindo ao Senhor e glorificando a Deus. Quando olhamos para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor por causa de um espinho na carne. Aqui é muita controvérsia, uns falam que esse espinho na carne era outra coisa, que fala que era perseguição, muitos conjecturam e falam que o espinho na carne era uma enfermidade, doença, seja ela o que for, era um problema que Paulo tinha. O mesmo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, que falou para Timóteo tomar um pouco de vinho na água, ou com um pouquinho de água porque tinha problema no estômago, e que falou que deixou o Trófimo doente em Mileto, o mesmo, se orou 3 vezes ao Senhor e não foi atendido naquela oração, mas ouviu a voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta. E Paulo continuou seu ministério. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eu sei que há muitas pessoas que estão pregando e Deus fazendo maravilhas, e eu sei também pela palavra do Senhor que há muitos sinais de maravilhas e prodígios que são das trevas.
Porque muitos falsos profetas, muitos falsos cristos se levantariam fazendo sinais e prodígios, e se possível enganariam até os eleitos, até os escolhidos. Existem pessoas que fazem, e existe uma frase que eu li em algum lugar, e não me recordo qual foi de tantos livros que eu já li, mas não me recordo qual foi o autor, dizendo assim: mesmo que o pregador faça descer fogo do céu grandes prodígios, se ele não pregar conforme a palavra, não me serve. Se eu fizer aqui maravilhas, sinais e prodígios, e pregar um outro evangelho, apresentando um outro Cristo, ainda que um anjo do céu anuncie, não acreditem, anátema. Eu posso pregar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Ele liberta pela palavra, Ele cura segundo a sua vontade, Ele abre a porta, Ele faz milagres segundo a sua vontade. Nós precisamos entender, a igreja não pode ser uma igreja que tenha aquele tapa-olho, aquela que nem os cavalos, aquela viseira que cerca do lado, não enxerga para lá e para cá. Tem que ter visão ampla, tem que enxergar que Deus pode nos levar lá no alto, como pode nos levar lá embaixo. Ele pode nos fazer estar nos montes, também pode nos fazer estar nos vales. Talvez você que está ouvindo aqui nesta noite, e que depois vai ouvir pela internet, pelo meu canal também, esteja passando por uma grande diversidade, e talvez pensando: Deus me abandonou, Deus nos amparou. Eu quero lhe dizer, pela palavra do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jó passou uma adversidade tremenda. A Bíblia diz que Deus permitiu que o adversário lhe causasse dano. Eu não vou entrar nos detalhes, porque você conhece a história desse servo de Deus. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Ficou com um caco de telha raspando ali as feridas, e a esposa dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquela situação tremenda, aquela circunstância tão tenebrosa. Mas Deus deu testemunho dele, dizendo para o Satanás assim: olha, esse daí é meu servo, ele teme a mim, ele desvia-se do mal, é um servo temente a mim. E o adversário falou: bom, ele pode ser mesmo, porque ele tem saúde, tem riqueza, tem dinheiro, tem multidões de coisas, claro que ele vai te glorificar e vai te adorar. Mas Deus mostrou que o homem é capaz de adorar a Deus. Ele provou que a igreja é capaz de testemunhar a Deus, de glorificar ao Senhor e de dar testemunho de milagres, mesmo passando por grandes adversidades e grandes tribulações. Eu conheço pessoas, queridos, que deixaram o Evangelho, que deixaram a fé, porque aconteceu que chegou na sua casa um luto. Mas como é que Deus permitiu que meu filho morresse e afastou dos caminhos do Senhor? Eu conheço pessoas que perderam o casamento e por conta disso abandonaram o Senhor. Eu estou dizendo aqui, Paulo leu: aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Esta aqui é uma mensagem da pregação da fé. Essa fé não é apenas aquela fé de crer no milagre. A fé em contraste com a fé de Abraão, em contraste com a lei que ficou ali mórbida, que ficou ali parada, porque o homem não conseguiu entender. Mas veio Cristo, nascido sob a lei, nascido de mulher, e quando ele veio com glória, com poder e com majestade, mostrando a graça, mostrando o seu poder, derramando o seu Espírito Santo, cheio do poder e cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, verso 18 está escrito o quê? O Senhor disse assim: o Senhor encheu-me do seu Espírito e me ungiu para pregar, para curar. E é isso que Jesus fazia no seu ministério. Quando ele chegou, pensou pregar. Observe, se você já leu a Bíblia, você vai ver na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, diversas passagens em que houve ali alguma manifestação demoníaca, mas não como quando Cristo se manifestou em carne aqui. Não como, por quê? Porque quando ele chegou, ele trouxe a sua glória, trouxe o seu reino, trouxe o seu poder de quebrar as forças das trevas, de quebrar a força do mal, de neutralizar todas as coisas malignas, porque está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Aquele que opera maravilhas entre nós, opera por causa da pregação desta fé no Evangelho, desta fé em Cristo. Tem gente colocando fé na fé. Sabia disso, irmã? Tem gente pregando fé na fé. A fé é poderosa. Não, Deus é poderoso de nos dar, porque nós acreditamos nele e ele promove em nós fé. Sabiam disso? É Deus que opera tanto querer como efetuar. É Deus que concede a nós
Essa fé de acreditar que Ele pode fazer, que Ele pode agir, que Ele pode manifestar a sua glória e o seu poder. Eu não estou te pregando para você não ter fé, estou pregando para você acreditar. Eu não estou dizendo que você não vai receber o milagre ou que não vai ter a bênção, eu estou dizendo que você pode ter, mas se porventura não chegar no tempo que nós esperamos, nós temos que saber que ainda assim, e para a glória de Deus, Ele é louvado, Ele é exaltado, Ele é glorificado. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é glorificado quando a igreja é cheia do Espírito Santo. Embora pessoas com poder de Deus, cheias do Espírito, podem passar, como Paulo passou, como João passou, por grandes adversidades. Segunda-feira eu conheci um irmão, através de um amigo comum. Ele ainda não conheci pessoalmente, mas tenho a esperança de o conhecer pessoalmente. Ele mora em Moçambique, na cidade de Dono, lá em Moçambique. Eu conheci essa semana. Ele disse assim: pastor, nós só temos uma Bíblia, uma comunidade com 60, 70 pessoas, só tem uma Bíblia, mas estão ali adorando ao Senhor. Eu falei: como é que é a frequência do culto aí? Como é que o povo vai, pastor? Não há muita frequência, melhor dizendo, não há frequência de todos, porque tem dia, ou semanas, ou meses, que muitos não conseguem ir para o culto, porque não tem força, porque não comeu a semana toda, mas continua adorando a Deus. Ontem eu falei com ele, todo dia eu falo com ele agora. Ele disse assim: pastor, nós estamos aqui na mesma fé, nós estamos com muita fome, não temos o que comer, mas nós estamos aqui adorando a Deus, porque Ele é o meu Senhor. E às vezes nós não viemos ao culto, porque temos que caminhar talvez 1 quilômetro, ou porque vai chover, a chapinha vai desmanchar, e o terno é novo, o sapato é novo. Nós temos que aprender com esses irmãos a glorificar, a adorar e servi-lo, independente do que possa acontecer, porque Ele na cruz do Calvário nos salvou a mim e a você, perdido pecadores. Ah, não foi no culto por quê? Porque não tinha que comer, estava sem força para levantar, mas continua adorando a Deus, continua glorificando o Senhor. E pediu ajuda: pastor, eu quero ajuda. O que você precisa, irmão? Preciso de dar comida para esse povo, preciso dar Bíblias. O povo não tem Bíblia aqui, tem pedaço de Bíblia. Às vezes eu vou ler Mateus, eles não têm Mateus naqueles pedacinhos de Bíblia que tem. E às vezes nós temos 10, 12 Bíblias, 15 Bíblias, 5 Bíblias, uma Bíblia que seja, e sequer trazemos para o culto, deixamos num canto empoeirado ali. A Bíblia nos fala em Mateus, capítulo 9, verso 35, que Jesus percorria todas as regiões. Eu vou ler esse, Mateus 9, verso de número 35. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E hoje eu não vou ser extremamente teológico, não vou, hoje não vou não. Mateus 9, verso 35 diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele percorria as aldeias, os vilarejos, aquelas comunidades, e onde ele chegava, ele pregava. Ele tinha um ministério tríplice: ele ensinava, ele pregava sobre o reino e ele curava todas as enfermidades. Jesus chegou e impactou esse planeta, impactou esse mundo de trevas. Olha só a palavra do Senhor: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas, cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita, para a sua seara. Ele estava dizendo ali: olha, eu estou fazendo aqui a obra, curando, libertando, ensinando, pregando. Quando eu falo libertação, queridos, eu falo libertação da verdade contra a mentira. Porque tem lugares que há culto de libertação. Eu entendo os irmãos, mas libertação vem pelo conhecimento da verdade, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então ele chamou os seus discípulos e lhes deu autoridade. Olha só, na sequência, no mesmo capítulo aí, ele vai seguindo, porque essa divisão não foi feita por Cristo, no princípio, foi feito bem depois, no ano 1250, se não estiver enganado. E ele começou então a chamar os seus discípulos, e chamou os 12, e começou a dar o nome deles, e deu-lhes poder para curarem toda enfermidade e todo o mal. E se você observar, você vai ver que ele mandou ir curar. E no versículo 8, para os discípulos, ele disse assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Falou para aqueles 12, falou para os 70,
falou para a igreja, que a igreja tem essa autoridade, tem esse poder. Observe, muitas vezes nós pregamos e não oramos por milagre, por cura, porque não temos orado tanto para ter esse contato com Deus, a comunhão com o Senhor. Não temos coragem de orar por um milagre, porque não temos mais aquela vida de oração com o Senhor. Não temos acreditado no poder do Evangelho. Jesus, eu quero te dizer, não é obrigado a curar ninguém. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas eu acredito que Deus, o Senhor, tem prazer numa alma quebrantada que se chega diante dele. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que essa fé é impossível Deus não se agradar. É impossível Deus não se agradar daquele que chega com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Eu não sei quanto tempo você vem buscando um milagre, uma cura, um socorro, uma porta de emprego. E também não quero determinar e nem decretar que vai ser nesta noite, nesta hora. Mas eu quero deixar à vontade o Espírito Santo, porque é Ele que opera o sinal, é Ele que opera a maravilha, é Ele que faz prodígios e maravilhas. Pela pregação da fé, como é que nós vamos entender isso? É Deus que opera sinais pela pregação dessa fé em Cristo Jesus. É Ele que cura, como curou a irmã. Como uma vez eu estava doente, com o estômago doente, eu acabei de orar e o Senhor me curou. Quando meu filho mais velho era ainda novinho, de 1 ano e pouquinho, com uma terrível de uma alergia, eu não tinha recursos, levei no médico, não tinha nada que fizesse aquilo parar, e orando por ele, o Senhor o curou para a honra e glória do seu nome. Quando uma vez um irmão que era um músico na igreja que eu era pastor, estava doente, com o seu braço enfermo, nós oramos por ele, pela misericórdia do Senhor, ele foi curado. Como uma irmã que eu cheguei na casa dela, na verdade fui na casa do inquilino dela, que era meu amigo, é meu amigo até hoje, pastor Adilson Camargo, lá de São José dos Campos, da igreja Eleite de Deus. E quando eu cheguei para o chamar, e ela ouviu a minha voz, me chamou para entrar e para orar. Ela estava com a sua família ali, com seu filho, com a sua nora, e não estava enxergando, não sei o que houve, ela estava cega naquele dia. Pastor, não sei o que houve, alguma coisa aconteceu nos meus olhos, eu não estou enxergando nada. Eu acordei assim, sem enxergar, já talvez pronto para ir ao médico, talvez entrando em desespero, sem saber o que estava acontecendo. Ela, o Senhor ora por mim, em nome de Jesus, vou orar. Orando por ela, o Senhor a curou naquele momento, naquele instante. Não é porque eu fui poderoso, não, é porque Deus teve misericórdia, é porque Ele é poderoso para fazer segundo a sua vontade. É Ele que opera sinais e maravilhas pela fé que Ele determinou, e nós enchemos da sua palavra. Ele mandou o discípulo, vai e prega, cura os enfermos, limpa os leprosos. E eles chegavam, onde eles chegavam, eles curavam a todos, em nome de Jesus de Nazaré. Não é no nome do ministério, do pastor presidente, do pregador que está falando, não, é em nome de Jesus e para a honra e para a glória dele. Aleluia. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, pastor Isaac Morgado, continuo acreditando no Deus de milagres e de maravilhas. Eu continuo acreditando que Ele pode abrir uma porta onde não existe. Eu continuo acreditando que Ele pode curar e ressuscitar mortos. Eu continuo acreditando que Ele pode fazer sinais e maravilhas e prodígios tremendos que ninguém pode explicar. Porque milagres não se explicam, milagres acontecem. Eu continuo acreditando que Ele pode chegar hoje e libertar e transformar o coração perdido do pecador, que é o maior milagre que possa existir, uma alma se converter ao Senhor. Eu continuo acreditando que Ele pode fazer hoje, se Ele quiser, porque o negócio é esse, é se Ele quiser. E eu vou falar para você uma coisa agora. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que está em Mateus 8, e o versículo 1, depois que Ele pregou Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, ensinou coisas tremendas, profundas e verdadeiras e fortes. E quando Ele ensinava com aquele poder, descendo Ele do monte, se aproximou dele um leproso, que nem poderia chegar porque ele era leproso, nem podia ficar perto da comunidade por causa de ser leproso, tinha que ficar isolado. Ele diz a palavra que ele chegou-se diante do Senhor e prostrando adorou-se, dizendo: se tu quiseres, pode me curar. Se tu quiseres, pode me limpar. Primeiro tenho que me chegar diante do Senhor. Quer ver o milagre de Deus? Faz como esse leproso fez, chega-se diante do Senhor. Não fica arredio, não fica longe. Não, Deus não me quer. Deus quer assim, chega com humildade. Não chega no salto, não chega dizendo: olha, eu sou homem de Deus, eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu tenho aqui. Tem nada. Quem tem é o Senhor. A honra, a glória, o louvor é dele. Se não for Ele, não somos nada, não temos nada, não fazemos nada.
Tem que chegar igual aquele leproso: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. É de joelho, é dobrando-se, quebrantado diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contido, Deus não rejeita. Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu emprego, tem misericórdia de mim, Senhor. Como aquele cego: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia! Diz a palavra do Senhor ali em Mateus 8, que o Senhor olhou assim e disse assim: eu quero, seja limpo. E aquele homem foi curado instantaneamente, a lepra o deixou, e ele passou a seguir a Jesus, adorando e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. A verdade é que muitas vezes chegamos exaltados, não chegamos humilhados, não chegamos humilhando diante dele, dizendo: Senhor, Paizinho querido, Abba Pai. Nós chegamos exaltados dizendo: eu determino, eu decreto, porque eu sou fulano de tal. Eu quero te dizer que eu e você somos pecadores terríveis, e quero que fique bem claro para todos nós. Eu sei que você já entende isso, mas que fique isso evidenciado mais ainda, que nós precisamos do Senhor, Ele não precisa de nós. É o Senhor o que tem todo o poder, e não a igreja, não nós. A igreja é derramada, quando Deus derrama o seu poder na igreja, a igreja é agente de Deus na terra, mas humildemente nós nos prostramos diante dele, porque Jesus pregava, curava e ensinava, pregava o reino, curava e ensinava, pregava, ensinava e curava, curava, pregava e ensinava. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas espera aí, nós temos uma garantia em Marcos capítulo 16, verso de número 20, que diz assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha lá, Marcos 16, 20, bem aí, facinho de achar. Marcos capítulo 16, verso 20. Eu vou ler o 15 também, né, para ficar melhor em diante. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Você acredita? Esses sinais, nem você vai correr atrás de sinal não, irmão. Não é você na casa da irmã Doquinha, não. Não é na casa do irmão João do fogo, do paletó, do bigode de fogo, do paletó de fogo, do sapato de fogo, não. O sinal vai seguir você. Você é a igreja do eleito de Deus. Você é a igreja do Cordeiro Santo. E esses sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os sararão, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Nós não estamos sozinhos, meu querido. O Senhor está conosco, cooperando conosco. Pastor, esse texto aqui não está no original, em muitos originais. Você vai ouvir isso daí. Pastor, esse aqui não está em muitos originais, não está. Cooperando com eles o Senhor. Se você olhar lá para Mateus, no capítulo 28 de Mateus, no finalzinho, no 28, 18, ele fala assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele envia os discípulos, e no finalzinho ele diz assim: estarei cooperando com vocês até a consumação dos séculos. Ali não era só os discípulos, era a igreja, porque os discípulos morreram ali anos depois, 10, 20, 15, 40 anos depois, 50. Mas a igreja prossegue, ele coopera com a igreja. E eu vou lá daqui a pouco aqui em nome de Jesus, junto com a igreja. E se Deus assim o quiser, Ele vai fazer milagres segundo a sua vontade. Mas pregador, é fé ou não é fé? Acredito ou não acredito? É para acreditar? É para acreditar. Mas é para ter uma fé racional, de saber que é segundo a sua vontade. Mas nós vamos orar e clamar com quebrantamento diante do Senhor. Vamos orar e vamos pedir quebrantados diante do eterno Deus. Olha só, Atos dos Apóstolos 10, 38. Olha só o que diz aí, Atos 10, verso de número 38. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias.
Aleluias, louvado seja. Aqui Pedro, né, ensinando aqui, falando. Essa palavra, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu tenho a expectativa de ver uma igreja missionária, uma igreja temente a Deus, uma igreja que acredita no poder de Deus para a glória dele, não para a promoção de quaisquer que seja. Acredito numa igreja que teme ao Senhor, que se debruça em oração, que crê que quando ela ora, Deus responde, que Deus pode fazer milagres e operar maravilhas tremendas. Eu espero uma igreja, pastorear uma igreja que seja temente ao Senhor ao ponto de acreditar: Senhor, o Senhor é poderoso para curar, para restabelecer a saúde, para entrar no casamento daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã e restaurar aquele casamento. Vocês não têm noção de pessoas que chegam a nós e pedem e clamam, e chega a mim e a minha esposa que entra em contato até mesmo através do canal e fala: olhe por nós, pelo amor de Deus, porque minha situação está essa, está assim, está assado. E nós bem sabemos como é isso, eu tenho uma experiência nisso, eu sei bem do que eu estou falando, e como é difícil isso, mas nós vamos orar e acreditar nesse Deus que opera sinais e maravilhas pelo Espírito do Senhor. Deus opera maravilhas, Ele é mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. E Ele tem um propósito. Se Ele fizer do jeito que nós estamos orando ali, pedindo ao Senhor, é segundo a sua vontade. E se Ele não fizer, vamos continuar adorando a Ele, porque os seus propósitos são melhores e maiores. Eu estou aqui, quero que você entenda essa fé. Esta é uma fé sobrenatural, que é capaz de acreditar que Deus ressuscita os mortos, que eu acredito nisso. É capaz de acreditar que Ele cura a AIDS, cura a lepra, cura o câncer. É capaz de acreditar que Ele pode ressuscitar o morto. Mas mesmo a fé de acreditar que Deus não fazendo isso, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo adorado, está entronizado entre os querubins que estão dia e noite, santo, 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 dizendo diante do Senhor. Aleluia. Jesus curou, Lucas 10, do verso 11, 10 leprosos. Os irmãos conhecem a passagem. Os leprosos chegaram diante dele e pediram que ele curasse, e ele curou os leprosos e deu uma instrução para ele: faça assim, assim. Ele estava na lei ainda, e de repente aqueles leprosos foram, um deles voltou para agradecer. Quando eles iam obedecendo a voz do Senhor, e enquanto eles iam, diz a palavra que um deles voltou para agradecer, porque havia recebido o milagre. E você perguntou: não foram 10? Onde estão os restantes? Onde estão os outros 9? Mas ele foi curado e veio agradecer a Deus. Muitas pessoas vão em lugares que a pregação de milagre, de cura ali, lugar de campanha. Eu já vi muito isso aí, irmão. Campanha de cura, milagre, culto de maravilha. Isso atrai muita gente, mas não porque ele quer adorar a Deus, porque isso aqui é um milagre. Eu quero dizer, primeiramente, você vai ter que ter o dono do milagre entronizado em seu coração, para depois você pensar no milagre. Não venha a Deus porque Ele pode te curar, Ele pode. Não venha ao Senhor porque Ele pode restaurar o casamento, Ele pode. Não venha ao Senhor porque Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode. Venha ao Senhor por temor a Deus, por amor ao Senhor, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para nos salvar. Mas ainda assim Ele passava pregando, ensinando e curando. Ele pregava o evangelho do reino, ensinava e curava. E 10 leprosos foram curados. Lucas 17, 11. Em João 9, verso 1, ele curou um cego de nascença, que houve até um grande estardalhaço naquele meio daquele povo, que os fariseus, que aqueles mestres não entenderam. Peraí, esse rapaz aqui, ele era cego, como é que pode agora? Foram falar com o Senhor e falaram: um pecador te curou, como isso, irmão? Se é pecador, eu não sei, eu sei que ele me curou. Mas como é que quem é ele? Eu não sei, ele me curou. Aí o Senhor apresentou ele: eu sou o Messias. E aquele homem adorou o Senhor. Muitas pessoas vêm, recebem milagre e batem retirada. Deus misericordiosamente atende. Ele vai embora, nunca mais volta, dá as costas para Deus. Ou quer barganhar com Deus, com oferta, com dízimo, com alguma... Você entendeu? Ou quer barganhar com Deus: bom, eu vou chegar lá com uma oferta. Deus abençoa a nossa vida, para nós abençoarmos a obra do Senhor também. Porque eu espero que essa igreja aqui, que tem 7 meses, fez ontem 7 meses,
Essa igreja que desde o seu primeiro mês ajuda com alimentos alguém que passa necessidade, que tem no seu âmago o desejo de missões. Eu espero que essa igreja ainda envie missionário para outros cantos. Eu quero que essa igreja ajude pessoas como lá em Moçambique, aquele irmão que eu falei agora há pouco, que nem Bíblia eles têm. Mas eu quero que essa igreja entenda que é tudo para a honra, para a glória e para o louvor do Deus Criador dos céus e da terra. E aquele homem voltou e adorou o Senhor. Em João capítulo 5, aquele tanque de Betesda, que segundo o texto, vez por outra, descia um anjo, agitava as águas, e as pessoas que estavam em volta entravam e eram curadas. E havia uma pessoa ali com uma deficiência, que quando ele ia, ele conseguia ir, mas não tinha aquela força, não tinha, talvez se arrastando, não sei como é que ele ia, mas ele ia. Só que antes dele chegar, alguém entrava lá e era curado. Segundo o texto, o Senhor lhe perguntou: mas o que você tem, o que você quer, rapaz? Olha, Senhor, eu quero entrar lá, mas Jesus estava perguntando isso para ele. Ele estava perguntando se você quer entrar no tanque. Jesus queria libertar, curar aquele homem de uma forma tremenda, e assim ele fez. E aquele homem entrou no templo e começou a adorar a Deus. Será que se Deus abrir uma porta, fizer um milagre, lhe der um filho, você vai continuar nesse mesmo propósito ou vai usar isso como empecilho para adorar a Deus? Isso que eu estou falando aqui é sério, irmãos. Eu conheço pessoas que as portas se abriram e nunca mais apareceu, vez por outra. Queria um filho que não tinha jeito. Deus abriu a madre, lhe deu um filho. Aí usa desculpa, claro, bebezinho pequeno, poucos dias, tem todo o entendimento disso, evidentemente. Mas depois fez 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses e acabou, não vem mais. Deus abençoou, abriu a porta, o indivíduo prosperou financeiramente, porque Deus tem poder para isso, e conseguiu sua riqueza, sua prosperidade. E ao invés de continuar adorando a Deus e contribuindo com missões e contribuindo com o pobre, deixou os caminhos do Senhor e foi para outro canto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estou pregando essa mensagem de testemunho de curas e milagres. Estou testemunhando o que Ele fez aqui, e entre eles estou contando alguns testemunhos aqui. Eu tenho certeza que vocês também têm milagres para contar aqui de monte. Certa ocasião, uma irmã, ela tinha uma filha, e ela tinha tido aquela depressão pós-parto. Sabe o que é isso? Depressão pós-parto. E ela ficou muito aborrecida porque ela não conseguia nem sequer dar banho na sua filha, cuidar da sua filha. É algo sério, isso é muito sério. Com o passar dos tempos, evidentemente, isso passou, mas aquilo ficou machucado no coração dela. E ela queria ter uma filha para que... ela queria ter o prazer de, desde pequenininha, cuidar da criança, ou do filho, da filha, que fosse. Eu me recordo que naquele dia era um culto, numa quarta-feira, e eu estava pregando uma mensagem dessas assim, que eles estão pregando hoje. E de repente eu falei: eu não sei qual é o seu pedido, mas eu sei que Deus pode fazer milagres, etc, etc. E eu falei assim: quem quer? Quem tem um pedido, levante. Aí aquela irmã levantou. Eu sabia qual era, porque eu era amigo do esposo dela, era o segundo, era o meu segundo. Eu disse: eu sei que você precisa, irmão. Você já me disse, posso falar que pode. Você quer um filho, né? O filho, sim, eu quero. Eu olhei para ela assim com fé, igual o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, em Atos 14, verso 9, estava pregando, e havia uma pessoa aleijada nos pés ali, um coxo. E diz a palavra do Senhor que quando Paulo estava pregando, ensinando, ouvindo Paulo falar, Paulo olhou para ele e disse assim, e vendo que ele tinha fé para ser curado, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. E foi um milagre tremendo, Deus usando o apóstolo Paulo ali tremendamente. Enquanto ele pregava, aquele homem foi ouvindo e a fé foi aumentando e foi crescendo, porque a palavra tem poder. E quando ele pregava, Paulo, vendo ele que tinha fé, mandou que ele levantasse, e ele foi curado instantaneamente para a honra e glória do Senhor. E naquele dia, orando assim, eu disse assim: irmã, eu não sei se vai ser menino ou gêmeos, mas daqui a 9 meses você vai estar segurando um filho no seu braço, para a honra e glória do Senhor. Isso já foi 2005, portanto 13 anos, né? 13 anos, veio uma filha para a honra e glória do Senhor. Não foi para a honra e glória do pregador que falou, foi para a glória de Deus, que atendeu, que socorreu, que ouviu, misericordiosamente atendeu às nossas orações, às nossas súplicas. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta hora. Se você puder ficar em pé, mas está com o pé machucado, se for difícil. Observe, eu vou ler Atos 19. E o verso
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Existe aqui um problema, queridos. Paulo não mandou ninguém levar lenço para ninguém, as pessoas levaram. Isso aqui é apenas uma informação pontual, não é normativo, é informativo, é descritivo. Eu não tenho nenhuma outra sequência de ensinamentos doutrinários que me mande pegar lenço e avental e levar, que nem estou aqui suado, pegar esse lenço, colocar em mim e te curar. Não existe isso. Isso não existe. Mas existe um Deus que extraordinariamente opera através desses pequenos vasos, como eu e você. E a palavra do Senhor diz assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Paulo saiu fazendo milagres e maravilhas porque Deus era na sua vida. Alguém tentou ali fazer uma imitação de Jesus, do que Paulo fazia, mas não tinham vida com Deus e quebraram a cara. Mas quando Paulo pregou, ele ensinou também, ele pregou a pregação de arrependimento, pregou sobre o Senhor, pregou sobre o reino, ensinou, curou, fez maravilhas, mas as pessoas vinham e se dobravam diante do Senhor e confessavam seus pecados e serviam a Jesus. Jesus usou disso, e a fama dele correu grandemente longas distâncias, por causa das muitas e terríveis maravilhas que ele fez. Se nós olharmos para Mateus 8, 16, 17, Jesus curou muitos doentes, muitas enfermidades, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que fala lá em Isaías 53, tomou sobre si nossas doenças, nossas dores, nossas enfermidades. Se você olhar para aquele texto aconteceu e se cumpriu. Então não precisa mais se cumprir, se cumpriu. Só que notem, Deus continua operando milagres, segundo a sua vontade. Jesus determinou, deixou isso para a igreja também. Mas esta profecia também ela é futurista, onde quando Cristo voltar, mesmo que você esteja morto, você vai ressuscitar num corpo de glória. Mesmo que você esteja doente, apodrecendo com tanta doença que pode existir, vai ser transformado num corpo de glória. Aí essa profecia se cumpre cabalmente. Nunca mais doença, nem morte, nem choro, nem pranto e nem dor. Observe somente mais um versículo para nós orarmos aqui. Mateus 8 e o verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Eu quero com essa mensagem encerrar e orar por nós todos aqui, e por todos aqueles que depois vão vir também, por uma cura, por um milagre, por uma maravilha de Deus, sabendo que é Ele que faz, e é para a honra e glória dEle, sabendo que quando Ele cura para a sua glória e para a sua honra. Não é para promover quem quer que seja, quaisquer que seja a pessoa. Quando ele abre uma porta, é para o seu louvor, e basta uma única palavra, e acabou. Aquele centurião falou: Senhor, meu criado está doente, assim, assado e tal. O Senhor disse assim: eu vou lá e vou curar ele. Eu vou lá e vou curar ele. Não, Senhor. Meu telhado ali é um lugar que não sou digno de receber o Senhor ali. Mas se o Senhor disser uma palavra, olha que fé. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Você acredita de verdade que se Jesus disser uma palavra hoje, ele vira o cativeiro? Mas não naquelas maluquices, desses ministérios malucos. Não, você acredita na palavra, na pregação do Evangelho, dessa mensagem, que uma palavra dele abre a porta para você hoje? Basta uma palavra de Jesus e o seu casamento muda. Basta uma palavra
palavra de Jesus e o seu corpo físico vai ser curado. Basta uma palavra de Jesus e o vício vai sair do cigarro, da bebida, da pornografia. Basta uma palavra de Jesus, uma palavra. Eu vou orar agora por uma palavra. Eu quero que Jesus dê uma palavra. Se ele disser, pronto, eu quero, acabou. Como aquele leproso, Senhor, dobrou-se diante dele e orando disse: se quiseres, podes me curar. Jesus disse: eu quero. Aleluia. Será que nós vamos ouvir essa voz hoje? Feche seus olhos, vamos orar. Você que acredita numa palavra de Jesus, você que acredita na cura e no milagre, você que acredita, eu trabalho no hospital, eu trabalho com gente doente aos montes, eu oro com pessoas ali e falo: Senhor, tem misericórdia. Eu sei que Ele tem medicina, tem os médicos, tem pessoas que podem ajudar, que podem fazer milagres. Você acredita que uma palavra do Senhor, Ele pode hoje mudar a sua história? Eu estou orando aqui por milagres e por curas e por maravilha. Uma porta de emprego que você vem buscando faz tempo, talvez passou esse ano de 2018, hoje é 15 de novembro de 2018 e ainda a porta não se abriu. Talvez o seu casamento está por um fio, o seu marido bebe, a sua esposa não quer compromisso com Deus, os seus filhos estão indo para a droga. Talvez seu filho nesta hora esteja numa biqueira vendendo maconha, cocaína, crack e todo tipo de imundícia. Talvez a sua filha esteja num prostíbulo, talvez o seu filho esteja nesta hora adulterando, prostituindo nas quebradas mais tenebrosas que possam existir. Mas eu acredito no milagre. Basta uma palavra e Ele vai abrir a porta. Basta uma palavra, Ele resolve a situação. Basta uma palavra, chegue-se diante dEle humildemente, quebrantadamente, dizendo: Senhor, eu preciso do milagre, eu preciso desta cura, eu preciso desta libertação. Basta uma palavra só, Senhor. Se o Senhor disser uma palavrinha só, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a porta vai abrir, escancarar-se. Mas seja fiel em adorar a Deus, seja fiel em tributar a honra ao nome dEle, seja fiel em tributar a Ele o louvor e a adoração, porque só pertence a Ele. Eu tinha outra mensagem, eu ia pregar outra mensagem, mas Deus mandou pregar esta mensagem, testemunho de curas e maravilhas. Deus quer curar-te, Deus quer levar a sua iniquidade, sim, mas também a dor, a enfermidade, o que está nos ossos, no coração, a pressão alta, o diabetes, essa dor que você sente, esta bronquite, essa anemia, esse sofrimento que está sentindo, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, cura a enfermidade, cura toda a doença, cura, meu Deus, em nome de Jesus, toca agora no corpo físico, segundo a tua vontade. Diz uma só palavra, Senhor, e a enfermidade vai sair. Diga uma só palavra e o milagre vai acontecer. Diga uma só palavra, meu Deus, e haverá curas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, eu não sei o casamento da tua filha, do teu servo, da tua serva. Meu Deus, quanta luta, quanta adversidade, quanta peleja, meu Deus, quanto sofrimento, quanta batalha já sofreram, meu Deus. Em nome de Jesus, entra nesse casamento, abre a porta do amor ali, meu Deus e meu Senhor. Quebra, Pai, esse peso, estas forças malignas, esses demônios, essas forças das trevas que estão agindo, repreende em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus também eu te peço, meu Senhor, abre as comportas do céu e derrama da tua unção sobre a tua igreja, teu servo, teu santo, para pregar com ousadia, para orar com ousadia, para proclamar com ousadia, porque quem decreta é o Senhor, a palavra é do Senhor. Basta uma palavra, meu Deus e meu Rei, que o Senhor vai virar de fato esse cativeiro. Mas se o Senhor não fizer, nós te glorificamos a si mesmo. Se o Senhor não curar, eu quero crente fiel e firme para mesmo assim te adorar e te glorificar. Se a porta não se abrir, vamos continuar te glorificando, mas nós precisamos e acreditamos que só o Senhor pode fazer. Nós acreditamos que somente o Senhor pode abrir a porta, acreditamos que só o Senhor pode fazer milagres, que só o Senhor pode libertar do vício, da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína e de todo tipo de imundícia. Pai, eu não sei quantos vão ouvir essa mensagem e vão ouvir essa oração, mas em nome de Jesus opera sinais e maravilhas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo a tua vontade. Faz, Senhor, porque é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para a tua adoração, Pai, que eu lhe peço e oro em nome de Jesus. E quem acredita e quem confessa que Cristo é o Senhor da sua vida, que faz sinais e milagres e maravilhas, aplauda Jesus, glorifique a Deus e exalta o seu santo nome.